da minha cabeça, sei lá, mas hoje o culto tá maravilhoso. Ai, que bênção. Glória a Deus. Rapaz, tá até voando o negócio aqui. Sopro. Amém. Como vocês estão? Todos estão bem? Que bom revê-los depois de uma semana corrida, abençoada. Glória a Deus pelo testemunho da Paloma. Que bênção. Muito bom. Te ver que Deus ele não desampara e age, né? Tem um amigo meu, inclusive eu falei com ele hoje. Fazia muito tempo que eu não falava com um amigo e sonhei com ele essa noite, mandei uma mensagem para ele. Aí descobri que ele está em Ribeirão Preto. Está em Ribeirão Preto. Deus o levou para lá, né? E aí a gente conversando, falando das coisas de Deus, as coisas que Deus tem feito, né? E esse amigo, ele sempre falava essa frase: há um lugar onde Deus está. E é uma verdade isso. Às vezes a gente está vendo problemas, dificuldades, adversidades, está tudo assim, ó, mas por incrível que pareça, há um lugar onde Deus está. E mais cedo e mais tarde ele se manifesta com poder. Amados, eu vou ser bem breve. Não que a palavra não seja importante, nós sabemos que sim. Mas no final a gente bater um papo, fazer uma reunião rápida também, para não ficar muito tarde, para as pessoas voltarem. Mas é coisa rápida também. Amém? Bom, vocês poderiam repetir comigo essa frase aqui, ó. O nome. Vamos lá, de novo. Vamos fazer melhor, né? Vamos lá. O nome de Jesus é poderoso. O poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui creem que o nome de Jesus é poderoso? Quantos aqui creem que o nome de Jesus tem poder? Amém? Quantos aqui já provaram desse poder? Quantos já viram uma situação ser mudada pelo fato de você falar: sangue de Jesus tem poder? Amados, tem uma coisa que tem me preocupado. É incrível. E fica uma inquietação no meu espírito. E quando uma coisa começa a inquietar, começa a ter, logo o Senhor ele vem e ele fala ao meu coração o porquê dessa inquietação. E a gente escuta as rádios, a gente assiste um pouco de televisão, a gente acompanha alguns cultos, a gente conversa com crentes, e uma série de coisas. E uma coisa que eu não tenho visto é o nome de Jesus, por incrível que pareça. Você pega uma programação de uma rádio A, embora a gente sabe que é a questão comercial da rádio, a gente entende, aí fala todo aquele período e música, não fala do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí parou a música, vem o pregador, ele traz uma mensagem, não fala do nome do Senhor Jesus Cristo. Toca outra canção que não fala do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você conversa com um crente, o cara fala de tantas coisas, mas não fala do nome do Senhor Jesus Cristo. E isso começou a me incomodar, essas coisas começaram a me incomodar. Aí você liga um programa de televisão, tem uma água que cura, tem uma folha que cura, tem uma toalha, uma caneta, não fala do nome de Jesus. E a gente vai ver, nós vamos ver aqui na palavra, e a gente vai ler e vai entender que isso está errado, né? Abra a palavra do Senhor, por gentileza, no livro de Atos, no capítulo 4. Eu vou ler um trecho aqui, e depois, em cima disso, a gente vai tirar algumas preciosidades do que o Senhor tem falado ao meu coração. Quantos aqui, enquanto vocês procuram aí, livro de Atos 4, quantos aqui conhecem a ministra? Eu conheço pouco da vida dela, a Nívia Soares, aquela morena que era da Lagoinha, né? Não sei se ela mudou, eu conheço pouca coisa dela. Mas um dia eu estava escutando uma entrevista dela na rádio e
Aí o pessoal, na verdade, estava anunciando que ela estaria numa rádio, e ela usou uma frase assim, que foi algo que me impactou, uma coisa tão simples, mas foi algo que me impactou, que ela falou assim: se Deus permitir, estarei aí na data tal. Eu achei aquilo assim, de uma pureza, de uma essência tão preciosa, porque muitas vezes a gente deixa de considerar a vontade de Deus. E assim como foi falado aqui, né? A Paloma mesmo ela falou, depois o pastor Paulo falou também, nós somos dependentes da graça e misericórdia do Senhor, né? Mas vamos para a palavra aqui, para que não fique só em minhas palavras. Vocês estão compreendendo até então? Até aí tá ficando claro? Atos 4, posso ler então, vocês acompanham comigo? Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus, repete comigo esse nome, Jesus, amém, só até aí, havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficar lá até o dia seguinte, porque já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem de Pedro e João creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 pessoas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Só um parênteses até aí. Vocês viram aqui que eles se reuniram, né? Eles reuniram as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Ou seja, se reuniram para encontrar ali naquilo que os apóstolos estavam falando, algo que os viesse condenar. Amém? Até aí legal também? Então, continuando aqui. Da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação, repita comigo isso, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Só até aí, eu vou continuar. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podia dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus.
Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia concedido. Só até aí, tá bom? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa, Deus, que texto lindo. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração o que o Senhor quer nos mostrar com isso, Pai. O que o Senhor quer nos ensinar, Pai. O que o Senhor quer deixar incutido nas nossas vidas. Fala, Senhor, conosco nessa noite. O Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece a nossa vida, Pai. O Senhor nos sonda, o Senhor tem poder para isso. O Senhor sabe que de nós não podemos fazer nada, a não ser aquilo que o Senhor permite que façamos. E Pai, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e é em nome de Jesus que nós queremos falar da Tua palavra, Deus. Amém. Que texto lindo. Amados, Pedro e João acabavam de curar um homem, e esse homem então estava ali junto com eles, e os líderes daquele tempo, sacerdotes, subsacerdotes, estavam ali para julgar o fato deles estarem falando do nome do Senhor Jesus, e de afirmar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele era o Filho de Deus. O que mais me choca é que eram pessoas que conheciam a palavra, porque tinham os doutores da lei lá junto com eles. Eram pessoas que já tinham escutado disso. Isso que a palavra fala aqui da pedra angular era algo que tinha sido falado anteriormente. Eles conheciam muito bem a letra, as escrituras. E o que me preocupa é o fato de pessoas que conhecem a palavra não reconhecer o Senhor Jesus, não trazer o Senhor Jesus para o local qual é de direito, não trazer o Senhor Jesus para a sua vida, para situações como está aqui. E é o que tem acontecido nos dias de hoje, é o que tem me preocupado, por ver pastores de longas datas, rádios que já estão há muito tempo aí, ministros, pessoas que são crentes há muito tempo, não falar do nome do Senhor Jesus, do que da pedra angular, a pedra principal, a pedra, aquilo de princípio, é a base que todos nós precisamos, é o Senhor Jesus, é ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Só que a gente vê que a palavra também, ela nos instrui, e ela deixa bem claro aqui, que antes que João e Pedro, na hora que Pedro foi falar, ele falou cheio do quê? Cheio do Espírito? Amém. Foi isso mesmo que a palavra estava falando? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, então começou a falar. E aquelas pessoas que estavam ali se admiraram com o que ele havia falado, porque eles eram duas pessoas simples, não tinha tanto conhecimento quanto aqueles homens que estavam ali reunidos, porém eles falaram com tanta autoridade, ao ponto de que aquelas pessoas ficaram admiradas. E às vezes eu me coloco nessa condição, e acredito que vocês também nessa condição. Às vezes não somos pessoas de muito nome, de repente não somos uma igreja muito expressiva, não somos uma igreja famosa, podemos dizer assim, né? Mas temos essa preocupação de estar fazendo as coisas conforme a palavra fala, conforme o Senhor Jesus quer que seja. Então, uma coisa que a gente precisa entender, e isso é precioso para as nossas vidas, e nós vemos aqui na palavra, que antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos da habilitação. Amém? Antes de fazermos algumas coisas, de estarmos em alguns lugares, de falarmos até mesmo do próprio nome do Senhor Jesus Cristo, precisa nos ser dado uma habilitação. E olha que maravilhoso. Quem pode abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas?
no capítulo 24, versículo 49. Quem que pode abrir? Por gentileza. Lucas 24, 49. Quem achar primeiro, gente, enquanto vocês procuram aí, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que acontecia na escolinha lá em cima. Geralmente quando eu dava aula, a Rafa era desse tempo, sabe, terrível. E aí a gente fazia umas gincanas que quem não encontrava primeiro tinha que ler, tinha que orar. Meu, essas crianças achavam as coisas na Bíblia assim, ó, tinha que ver, muito engraçado. Quem encontrou? Pastor Paulo, você pode ler pra gente, por gentileza? Eu acho que eu fiz hoje. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Aleluias. Tem alguém com uma linguagem diferente? Lê, Bispa, por gentileza, por favor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que o alto seja revestido de poder. Aleluias. Glória a Deus. Quantos aqui entenderam a habilitação? Quando a gente fala, gente, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu não... Foi tão tremenda o meu batismo, porque assim, eu não falei em línguas, eu não vi mistérios, não vi nada. Mas era um choro tão incontrolável que saía daqui de dentro, assim, uma coisa... Parecia que era uma fonte de água que saía daqui de dentro. E foi dessa forma que o Senhor me premiou com a promessa, que o Senhor me abençoou com a promessa. E todos nós, às vezes pode ser que você pense que você não foi batizado com o Espírito Santo, às vezes por não manifestar alguns dons que o Espírito Santo permite. Mas você sim. Mesmo porque quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e você se batizou, automaticamente depois disso vem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que você precisa? Você precisa crer que isso é uma verdade na sua vida. E você precisa buscar essa habilitação, precisa buscar esse poder do alto. Por quê? Nós vamos precisar falar de Jesus. Nós vamos estar em situações em que nós vamos precisar manifestar Jesus. Só que a gente precisa manifestar o Senhor Jesus com a mesma autoridade e com o mesmo poder que Pedro e João estavam manifestando. Eles estavam ali a ponto de ser presos e até chicoteados, sofrer retaliações, né? E no entanto, da forma em que eles falavam do Senhor Jesus Cristo, fez com que aqueles homens não pudessem, além de um outro princípio que a gente vai ver logo à frente, não pudessem prendê-los. Quantos aqui estão entendendo? Então nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a base, é o fundamento para todas as coisas das nossas vidas. É o ponto de partida. Ou seja, o que a gente precisa ter primeiro? A gente precisa ter primeiro um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa conhecer. O Senhor Jesus Cristo, Ele não pode ser uma pessoa que vai ser lembrada só no dia da Santa Ceia ou só no momento difícil. A gente tem que entender que tudo aquilo que Ele passou aqui, tudo aquilo que foi feito por intermédio do nome dEle, deixa eu tentar encontrar a palavra correta, assim, a missão dele aqui na terra, a qual ele se permitiu ser pregado na cruz. A cruz, ela nos traz, ela libera sobre nós tantas coisas, tantas conquistas. Isso tem que ser uma verdade na minha e na sua vida. E a gente muitas vezes se depara com um problema e a gente não usa o nome de Jesus, que é poderoso. Quanto tempo eu não escuto falar sangue de Jesus tem poder, que era uma coisa que a gente escutava com muita frequência. E aí o que me preocupa é que eu vejo assim, e a gente vai ver aqui na palavra, aí algumas pessoas começam a depositar sua fé em velas, outros em água, outros em imagens, tantas outras coisas. E a palavra, ela é clara. Quer ver, ó? Vamos ler aqui.
Deixa eu só encontrar aqui, peraí. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se aqui. Acho que é Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Todos encontraram? Mateus, capítulo 28, versículo 18. Achou? Todos acharam? Achou, Jorge? Glória a Deus. Isso aí. Eu vou ler, vocês acompanham comigo então? A palavra diz o seguinte: então Jesus chegou perto deles e disse, ou seja, perto dos seus discípulos e disse, estou lendo na linguagem de hoje, tá, pessoal? Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Amém? Eu vou ler novamente para ficar bem claro isso. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Amados, se Deus deu para Jesus todo o poder, eu acredito que não tem poder para mais ninguém. O que pode estar acontecendo aí, que algumas pessoas, algumas entidades, alguns demônios têm fingido que tem poder. Então, como nós sabemos que eles mentem de uma forma que a gente até acaba acreditando que eles têm algum poder. Mas, se todo o poder, e eu creio no que está escrito, está sobre o nome do Senhor Jesus, então o que vai prevalecer é o nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Então, numa causa impossível, o que vai prevalecer? Poder e autoridade do nome de Jesus. Até tem um testemunho de uma situação que eu vi. A gente estava num lugar e se manifestou um demônio na vida de um jovem. E foram feitas várias coisas assim. E a única coisa que foi feita, que começou a surtir efeito, foi quando todas as pessoas ao mesmo tempo declaravam o nome de Jesus. Jesus, Jesus. E era incrível, assim, até o jovem até pulava assim quando falava, uma coisa impressionante. E por que Deus quer que nós comecemos a deixar isso bem claro nas nossas vidas? Porque isso acaba ficando esquecido. A Bíblia ela foi clara aqui. Ela falou que não há nenhuma outra pessoa pelo qual seremos salvos. A gente está na reta final. A gente está na reta final. E é somente em nome de Jesus que a gente pode ser salvo, né? Assim até como o apóstolo Alberto estava ministrando aqui, o anticristo ele se opõe contra essas coisas, contra mim e contra a sua vida. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo vai ser manifesto, o anticristo ele se opõe, porque ele quer ofuscar. É assim como estava acontecendo aqui também, não foi? O que aconteceu com os líderes religiosos? Eles oprimiram aqueles homens, né, severamente, para que eles não continuassem falando de Jesus, que eles não continuassem ensinando sobre Jesus. Só que aqueles homens, cheios da autoridade, da habilitação da parte de Deus, falaram: não, vai prevalecer na minha vida a vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Ou seja, amanhã é segunda-feira, começa-se uma nova semana. Certamente o anticristo vai se levantar contra as nossas vidas, para nos parar, para fazer a gente desistir, para fazer com que a gente venha retroceder, inventa uma coisa ali, inventa uma enfermidade ali, coloca um medo, uma notícia na televisão, uma coisa ou outra. Não, o que vai prevalecer é o nome de Jesus. O que vai prevalecer é aquele que foi conquistado na cruz da minha vida. Qualquer situação, a gente precisa pôr em prática e crer nesse poder. E esse poder muitas vezes ele fica... a gente acaba esquecendo de se apropriar dessa arma espiritual, né? Até para vocês terem ideia, o nome de Jesus ele é poderoso, amados. O nome de Jesus é poderoso. Só que não é
na vida e nem na boca de qualquer pessoa que, embora haja todo o poder, mas não é qualquer pessoa que pode manifestar esse poder. Conseguir ser claro com isso? O Senhor Jesus Cristo, ele é acessível. A palavra, ela fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Portanto, todos aqueles que o receberem têm poder de ser filhos, e filhos com poder. Ou seja, quem pode manifestar esse poder são os filhos. Para que você possa então ser filho, você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, confessar com a boca aquilo que você creu no coração, que Jesus é o Filho de Deus. Opa, primeiro passo. Depois você sela, esse seu ato com o batismo. Então, a partir daquele momento é lhe dado essa condição. Você é filho. E é tão interessante, quer ver? Vamos ver aqui no livro de Atos, no capítulo 11, Atos 11, 19. Perdão, amados, ao contrário. Atos 19, 11. Nós falamos aqui de ter experiência, de ter relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, amém? Sim ou não? Quantos aqui já ouviram falar de Paulo da Bíblia? Foi um homem que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, grandiosa, desenvolveu um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra aqui, ela fala, os filhos de Seva, Nós estamos falando dos filhos de Deus, nós vamos falar aqui dos filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando esses tocavam neles, ficavam curados. De outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando os espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, começou muito bem aqui, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Aqui ele já saiu da conexão. Ou seja, ele começou bem, os filhos de Seva aqui. Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, e mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou com violência, bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Olha que sério. Eram filhos de um sumo sacerdote, e a gente vê claro aqui que não havia habilitação, só que eles viam, provavelmente, Paulo e os seus pais fazendo, tentaram fazer, mas de forma equivocada, de não compreender, de não entender que o nome de Jesus, ele é poderoso e suficiente. Isso me leva a crer que se você crê em Jesus e num copo de água também, eu acho que está uma coisa meio incoerente. Quantos aqui conseguem entender? Estão me compreendendo? Por que acredito que Deus está falando isso para nós tempos? Porque tem vindo, a Bíblia ela é clara, ela fala que no final dos tempos haveriam falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Então essas coisas, elas têm de forma sutil entrado em nosso meio, e está tirando a nossa visão da pedra angular, daquele que realmente tem poder. E o que me preocupa é na hora que você mais precisar, você ficar confuso igual esses homens aqui, e o inimigo se irandar. Eu tenho uma grande dificuldade de frequentar a Assembleia de Deus. Não que não seja uma igreja abençoada, conheço pessoas tremendamente abençoadas naquele lugar,
Mas aquela questão de uma oportunidade, 2, 3, 4, é muita palavra e me confunde. Eu fico, meu Deus, o que é para mim? Eu clamo ali para o Espírito Santo deixar de forma clara o que é para mim, né? E a gente, eu costumo falar bastante isso. Aquilo que é liberado para as nossas vidas como palavra profética do ano, ela tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Se caso no meio do caminho eu me esquecer para onde eu estou indo, é para cá que eu vou voltar. É isso aqui. Até para a gente concluir, foi trazida uma palavra aqui, também depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o livro de Neemias, quando Neemias ele volta para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, e quando ele fica sabendo que os muros estavam quebrados, derribados e as portas queimadas, ele se entristeceu tremendamente, e na presença do rei ele estava de forma super, sabe assim, não estava feliz na presença do rei, que chamou a atenção do rei. O rei falou, poxa, você nunca foi assim, por que você está triste? Ele então explica o que estava acontecendo, e o rei permite dar a habilitação para ele, para que ele possa chegar lá e reconstruir os muros e mudar aquela situação. E o que foi mais interessante de tudo isso é que foram as famílias que se uniram para que isso fosse possível. A família A foi para o lado A, a família B foi para o lado B, e C, e assim sucessivamente. Então, enquanto eu estava aqui, o pastor Paulo estava do outro lado, o Zeca estava lá, a bispa lá, o Douglas aqui, a Gabi, o Lucas Lima estavam para cá. E eu, dessa forma, estava tranquilo que o quê? Que a minha preocupação era aqui, fazer a minha parte bem feita, porque eu sabia que os meus irmãos estariam fazendo a parte deles bem feita do lado de lá. Não sei também por que eu entrei nessa linha aqui. E isso hoje é uma verdade nas nossas vidas. Existem alguns muros que foram derrubados, e nós vamos reconstruir esses muros, só que nós vamos reconstruir com a pedra angular. O Senhor Jesus vai estar aí nessa brecha, o sumo sacerdote mesmo. Amém? Para nós concluirmos, olha que coisa interessante. A minha mãe, ela de repente começou a ter um problema de pressão. Nunca tinha tido até então, começou a ter um problema de pressão. A minha mãe, ela recebeu o Senhor Jesus Cristo A minha mãe, ela falou aqui, minha mãe é uma bênção. Não discutam com ela. Essa gravação ninguém mostra para ela. Ela se converteu na Macadesh. Lembra disso? Eles vieram para cá, receberam o Senhor Jesus Cristo aqui, se batizaram. E ela fala que ela tem uns 15 anos de evangelho. Aí eu falei, mãe, mas a Macadesh é 13, né, bispo? 14? Eu falei, mãe, mas a Macadesh tem 14, como que a senhora tem 15? A senhora já era crente antes de ir na Macadesh? Não, é isso mesmo. Aí eu não vou discutir com ela. Amém. Glória a Deus. Amém. E minha mãe, né, durante um bom período, ela ficou afastada dos caminhos do Senhor. Ela ficou afastada dos caminhos do Senhor. Não desviar, né? Mas ela não, perdão gente, eu não fui feliz nessa frase. Não é que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela não estava congregando, né? Ela tinha lá a forma que ela entendia, que é uma coisa que acontece com todo mundo. Ah não, eu posso orar a Deus aqui da minha casa. Ah não, eu posso adorar a Deus. E a palavra ela fala que é aqui que o Senhor libera a bênção e a vida eternamente, é na união, na comunhão dos irmãos, né? É nessa comunhão aqui que Deus libera a bênção e a vida para sempre. E a minha mãe entendo, né, tipo, a forma de fé dela lá. E aí ela começou a ter um problema de pressão, né? Tomava os remédios não estavam normalizando a pressão dela. E olha que lindo. E ela passou com uma médica e ela começou a orar. Ela falou, Deus, eu vou no médico, mas que o Senhor possa preparar um médico que venha me ajudar nessa situação. Olha Deus tratando. Deus sabe o jeitinho certinho de pegar, tá? Eu vou dar um conselho para vocês aqui. Pode fica ali, ora na sua casa, fica aqui, pula ali, pula lá, Deus vai pegar. E Ele pega do jeito certinho. E Ele traz para perto. Ele joga um anzolzinho, ó, e traz para perto. Glória a Deus. Ela foi na médica, a médica receitou um remédio para ela, falou para ela ficar tranquila. Minha mãe estava saindo, essa médica pega na mão dela e fala assim, olha, eu senti de falar para você da parte de Deus. Como é que foi, Pi? Me ajuda aí. Como que foi, amor?
É que eu não vou saber falar com as palavras dela, mas foi basicamente isso aqui, ó. Que você está sendo curado em nome de Jesus. E a pressão da minha mãe normalizou. E olha que maravilha, minha mãe voltou para a igreja. Ela está congregando na igreja da Quadrangular ali do Alto de Quitaúna, junto com o meu irmão. E antigamente, eu não vou para a igreja porque seu pai está aqui, não quero deixar ele sozinho. Agora, larga meu pai lá, não faz nem comida, fica aí, se vira, come pipoca, faz um lanche aí que eu vou para a igreja. Você vai para a igreja domingo, mãe? Opa, vou. Você vai de manhã ou à noite? Eu vou de manhã. Não consegui de manhã, vou à noite. Está vendo como são as coisas? Glória a Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para nós concluirmos aqui. Nós cremos então que o Senhor Jesus Cristo é o ponto de partida para todas as coisas. Precisamos ter um relacionamento com Ele. Depois disso, buscar a habilitação. E que nós precisamos crer que não existe outra pessoa, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Amém? Ministério de Louvor, vem aqui por gentileza.